tudo bem? Bom dia. Olha só, hoje nós vamos trabalhar um tema, tá? A gente não vai ver estrutura. Na semana passada nós vimos estrutura e não deixei nenhum tema, então hoje a gente volta a estar discutindo temática, beleza? Gente, levando em consideração que o Enem ele não trabalha temas óbvios, a gente já sabe disso, perdão, acompanhando todo o histórico desses últimos anos, a gente sabe que o Enem ele não traz temas muito óbvios, apesar dele colocar lá na cartilha de redação que você tem que trabalhar temas atuais, que sempre vai cair um tema que foi passado em rede nacional, que foi divulgado de uma maneira ampla. Ainda assim, a gente sabe que ele não traz temas muito óbvios, mas ele traz algo relacionado a esse tema, algo que tem relação com aquilo maior, tá? Com algo, com o assunto em si que está sendo falado, certo? Aí vocês me perguntam, professora, então por que a gente viu sobre o tema do coronavírus? Como eu sempre estou falando para vocês, a gente precisa trabalhar os temas atuais, aquilo que está acontecendo no momento, tá? Apesar de, não cai dessa forma, mas por que a gente precisa também? Porque eu já falei para vocês, já ressaltei várias vezes e falo novamente, aquele repertório que nós vimos naquele tema, aqueles argumentos que eu trouxe para vocês, vocês podem utilizar em diversos outros temas e não somente naquele. Então, quanto mais temas a gente se vê, mais repertórios vocês terão, mais argumentos vocês terão para utilizar em diversos outros temas. Como eu sempre falei para vocês desde o início do ano, o objetivo das nossas aulas, o objetivo que eu tenho com vocês é prepará-los para desenvolver qualquer tema na hora lá, né? Não o acertar o tema, mas sim vocês estarem preparados para qualquer tema que vier ali. E para vocês estarem preparados, vocês precisam conhecer o maior leque possível de argumentos e de repertórios, ok? Então vamos lá. O assunto de hoje, não é o tema, e um assunto que eu vou trabalhar algumas aulas ainda com vocês, seria o idoso na redação do Enem. Por que o idoso, professora? Porque a gente sabe que nesse tempo de pandemia que a gente vive, tem se falado muito sobre o idoso, por conta do idoso ser o grupo mais vulnerável dentro dessa questão do coronavírus e por ele sempre estar precisando de um cuidado maior, não só nesse momento, como ao longo da vida. A gente sabe que o idoso ele precisa desse olhar, tá? Desse olhar do Estado, do olhar do indivíduo, para esse grupo que é mais vulnerável dentro da sociedade, certo? E, inclusive, agora, dentro desse período de pandemia que nós vivemos, ele é o grupo mais vulnerável. Então, tem se falado muito sobre a questão do idoso, do cuidado com o idoso, certo? Então, é um tema que eu acredito que seja bem provável, algo relacionado ao idoso, de cair esse ano no Enem. É por isso que eu vou ressaltar bastante esse lado com vocês, essa questão com vocês, ok? Olha só, eu trouxe aqui a questão da diferença entre o assunto e o tema, tá? O assunto, gente, é a discussão geral, nesse caso, o idoso. E o tema é a discussão específica, tá? Porque do idoso pode se falar muita coisa, pode se cobrar muitos temas, então você tem que se atentar à discussão específica, certo? Eu trouxe até alguns exemplos aqui para vocês. Isso também serve para você muitas vezes não vir a fugir do tema, porque às vezes está lá algum tema sobre idoso, algum tema sobre o jovem, algum tema sobre saúde, sobre tecnologia, e você acha que você pode falar o geralzão daquilo. Não, se atente às palavras-chave, tá? As palavras-chave do seu tema. Ela que vai direcionar para você vir falar sobre o que realmente é para ser falado e não fugir do tema. Olha só o primeiro que eu coloquei aqui, os desafios da inclusão digital do idoso no Brasil. Aqui é um tema, é um assunto sobre idoso, mas qual é o tema? O desafio da inclusão digital. Do que se deve falar? Sobre de que forma o idoso ele precisa ser incluído nesse meio digital, qual a dificuldade que ele enfrenta, porque é os desafios, tá? Então, se atente aos temas, às palavras-chave do tema. Nesse caso, as palavras-chave são desafio, inclusão digital e idoso. Então, não falo do idoso de maneira geral, mas de que forma os desafios que ele enfrenta para ser incluído no meio digital, ok? Um segundo tema seria a importância da solidariedade intergeracional para combater a Covid-19.
Esse é o tema que nós veremos hoje, tá? Desses todos que eu trouxe aqui. Então, ainda não vou falar muito dele, porque é dele que nós vamos discutir, certo? Um terceiro tema seria os desafios de envelhecer na sociedade brasileira. Então, fala sobre idoso, sim, mas qual desafios ele enfrenta por já ter envelhecido no período que nós vivemos na sociedade brasileira? Então, se atente às palavras-chave, tá? Depressão entre os idosos. Aí você podia muito fugir do tema por falar de depressão de uma forma geral, como ela afeta a população de maneira geral. Você poderia falar do idoso de uma outra situação e fugir do tema. Não, ele quer a depressão, mas como ela afeta os idosos? Por que muitos idosos entram em depressão? Tá? Quais os argumentos eu poderia utilizar para estar falando da depressão entre os idosos? Tá? Violência contra os idosos, a mesma coisa. Você poderia pensar, vou falar de violência de maneira geral. Não, violência contra os idosos. Então, essa é a diferença que eu trouxe também hoje para vocês não fugirem do tema. Assunto é o geralzão, mas eu não vou falar do assunto, eu vou falar das palavras-chave do tema, tá? Você me restringir a isso, para não estar também tangenciando. Às vezes você não foge do tema totalmente, mas você tangencia. Eu já falei para vocês, o que é tangenciamento? É quando você não foca naquelas palavras-chave, você fala do tema mais relacionado com uma outra situação, ok? Esses temas todos nós vamos discutir ainda, tá, gente? E o que eu trouxe hoje é a importância da solidariedade intergeracional para combater a Covid-19. O que é isso, professora? Intergeracional, que palavra difícil, não conheço. E o que isso tem relação com os idosos? Tá? Não entendi, a senhora disse que era sobre os idosos. Olha só, presta atenção. O que seria essa solidariedade intergeracional? É o que se realiza entre duas ou mais gerações, tá? Ou seja, é o compromisso que uma geração deve ter com a outra. No caso, os jovens é uma geração que veio depois da geração dos idosos, então ele precisa ter esse compromisso com os idosos, tá? De estar ajudando os idosos de alguma forma. Isso é solidariedade intergeracional, é eu ser solidário com uma geração que veio anterior a mim. No caso, os idosos de hoje devem ser solidários à geração antepassada. Tá? Os jovens precisam ser solidários com os idosos. Isso é intergeracional, esse compromisso entre uma geração que veio anterior à minha. Ok? Entenderam? Nesse caso, os jovens devem ter solidariedade com os idosos, tá? O que não acontece muitas vezes. Eu trouxe alguns argumentos, sabemos que temos muitos outros, tá? Mas esses são os que eu selecionei hoje para vocês, tá? Se vocês tiverem outros argumentos, me perguntem no privado, professora, eu posso utilizar esse? Eu posso utilizar esse que a senhora trouxe, mais um outro que eu lembrei? Venham tirar dúvidas, gente, tá? Eu estou disponível. O individualismo é um dos principais obstáculos para a solidariedade entre as gerações, tá? Então, eu falei com vocês sobre isso nos outros temas. Então, o indivíduo que ele a pessoa que ela é individual, ela é individualista, ela não pensa no próximo, nesse caso não pensa no idoso, ela é o quê? Um obstáculo nessa geração para vir combater a pandemia, certo? A pessoa que ela não tem empatia pelo próximo, ela não tem autocuidado, que foi um outro termo que eu trouxe para vocês naquela outra aula. Então, a falta de autocuidado, o individualismo, a falta de empatia, tudo isso é algo que é um obstáculo para vir se combater essa pandemia, tá? Isso gera a falta de solidariedade, a falta de solidariedade intergeracional, que é o nosso tema. Tá? Muitos jovens, eles são individualistas e não se preocupam com os idosos, grupo de risco da pandemia do Covid-19. Então, você precisa ressaltar isso, que eles são o principal grupo de risco e que essa falta de solidariedade, essa falta de empatia, o individualismo do ser humano acaba prejudicando, tá? Então, é um argumento fortíssimo, é principal para você falar em uma redação sobre isso, ok? Eu trouxe agora uma palavra que tem um juízo de valor maior, e é interessante você estar usando essas palavras com juízo de valor. Olha só como eu coloquei. A falta de benevolência.
Professor, o que é benevolência? A senhora está usando palavras muito difíceis hoje. É importante a gente usar essas palavras, gente. É importante vocês usarem palavras com juízo de valor na redação. Isso agrega muito ponto para vocês nas competências, certo? E é importante vocês conhecerem palavras novas e palavras que vocês vão utilizar em tantos outros temas, tá? A benevolência, gente, é a bondade de ânimo para com algo ou alguém. Então, a falta dessa bondade do indivíduo contra o idoso é o que vocês podem colocar como falta de benevolência, tá? Para usar essa palavra com juízo de valor, que também é um obstáculo para a solidariedade entre jovens e idosos, tá? É inviável combater uma pandemia sem posturas benevolentes e solidárias, tá? Então, é impossível você combater uma pandemia quando você não é benevolente, quando você não é solidário, quando você não tem empatia, tá? Então, isso é chave para você discutir esse tema. A terceira idade é um grupo vulnerável e por isso precisa de ajuda. Então você pode estar falando no seu argumento 1 sobre a falta de benevolência e que isso prejudica, e no seu argumento 2 você pode falar que o grupo ele é vulnerável por ser idoso, já tem uma série de doenças, por ser idoso tem um sistema mais fraco, tá? Tem a resistência mais baixa, então já seria um segundo argumento para você utilizar. E aí você poderia relacionar também com a questão de que o Estado ele acaba falhando em não oferecer um serviço que venha melhorar essa questão do idoso sofrer com essa quantidade de doenças, tá? Então, você já fala sobre a falha do Estado, que é algo que você também, quando não lembra de nada, pode falar em qualquer tema, tá? Então, eu posso falar sobre a falta de individualismo, eu posso falar sobre a falta de benevolência, eu posso falar sobre os idosos serem um grupo vulnerável, tá? E que é impossível se combater uma pandemia, é inviável se combater uma pandemia sem posturas benevolentes e sem posturas solidárias, ok? Esses são os argumentos que eu trouxe para vocês para desenvolver esse tema da falta de solidariedade intergeracional para combater a Covid, certo? E também você pode começar lá na introdução dizendo o que é esse conceito, tá, de solidariedade intergeracional e que isso não tem ocorrido na nossa sociedade, o que prejudica o combate à pandemia. Ok, gente? Como eu falei para vocês, se tiverem mais argumentos, me mandem, falem comigo, digam, perguntem, se sintam à vontade, tá? Eu estou aqui para ajudar. Agora, se a gente viu os argumentos, a gente vai também ver os repertórios, certo, gente? E os repertórios que eu trouxe hoje são alguns filósofos e uma citação, tá? O primeiro deles é Adam Smith, muitos de vocês conhecem, já ouviram falar, tá? Que é um economista britânico, considerado o pai do liberalismo econômico, tá? E o que ele defendia? Olha só, presta atenção em relação com os argumentos que eu trouxe no slide anterior. Ele defendia que posturas de benevolência não contribuem para o desenvolvimento nacional. Olha só. Entendia que a busca pelos interesses individuais seria capaz de levar a solidariedade ao progresso, tá? Como assim? Levando em consideração que ele é o pai do liberalismo econômico, a gente vê que ele é alguém que acha que as posturas benevolentes e de solidariedade não iriam contribuir para o desenvolvimento nacional. Ele acha que ser individualista é que iria levar ao progresso nacional. Então, quando a gente utilizar ele na nossa redação para esse tema, a gente tem que utilizar fazendo uma crítica, dizendo que esse pensamento dele não contribui em nada ao combate à pandemia, ou seja, esse pensamento dele não se encaixa no combate de hoje em dia, no que nós estamos vivendo. Então, se você for trazer Adam Smith para usar como repertório, você traz ele criticando o pensamento dele, tá? Entenderam? Outro filósofo que eu trouxe já foi o Émile Durkheim, que vocês também conhecem, tá? Ele é um sociólogo, antropólogo, cientista político, psicólogo e filósofo francês, tá? Considerado o pai da sociologia.
Qual era já o pensamento dele? Ele defendia o conceito de solidariedade orgânica. Olha a diferença dele pro Adam, que refere-se à coesão social e interdependência, as quais emergem nas sociedades modernas, complexas e industriais. Esta ideia ela foi proposta por Emile Durkheim em seu livro A Divisão do Trabalho na Sociedade, de 1893. Como é que a gente pode puxar isso para cá, professora? Olha só, ele diz que a solidariedade orgânica, ela é o quê? Uma coesão social, uma interdependência. Então, na sociedade moderna, que é a que nós vivemos, nós precisamos um dos outros, tá? Nesse momento, o idoso precisa muito da gente, mas em uma outra situação, o jovem também precisa do idoso. Então, a sociedade, ela é o quê? Interligada, é uma solidariedade orgânica, uma interdependência que existe entre uma idade, uma faixa etária com outra. Então, o Emile Durkheim ele já defende essa ideia de que a solidariedade ela deve ser orgânica, que deve existir uma coesão social, deve existir uma interdependência entre as pessoas, certo? Então, você já traz ele para o quê? Tá sustentando a ideia que você vai defender. Se você trouxer o Adam Smith, você já traz criticando a ideia dele em contrapartida sua, ok? Eu também trouxe aqui uma citação de Pitágoras, que é muito conhecida e que você pode utilizar nesse e em muitos outros temas. É aquilo que eu chamo de citação coringa, tá? Já trouxe outros dias para vocês isso. E ela diz o seguinte: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Nesse caso, os jovens, se eles tiverem tido a educação de que eles precisam ser solidários, empáticos e não ser individualistas, eles não vão acabar punindo os adultos. Se as crianças, os jovens tiverem sido educados para serem solidários, os idosos não estariam sofrendo, tá, nesse período de pandemia, porque os jovens estariam sendo solidários com eles, tá? Então, eduque as crianças, eduquem os jovens para que os adultos, no caso os idosos, não sejam punidos, o grupo da terceira idade não seja punido. Terceira idade é um sinônimo para você estar utilizando na redação de vocês, para vocês não estarem repetindo idoso, idoso, idoso. Tá, gente? Se vocês tiverem outros repertórios, filmes, séries, livros que eu não trouxe hoje, que vocês queiram também compartilhar comigo, perguntar se pode utilizar, mande no privado, tá? Tirem dúvida, certo? Agora falando um pouco de proposta de intervenção. Se eu apresentei a problemática, se eu trouxe a dificuldade que os idosos têm sofrido por o jovem não ter solidariedade com eles, agora a gente precisa arrumar uma solução para isso, né, gente? Aqui eu trouxe o agente, o próprio indivíduo, no caso, o próprio jovem. Você não pode colocar lá na sua proposta, nós devemos não sair de casa, nós devemos, não, você tem que colocar como? O indivíduo ou o jovem indivíduo, tá? Qual é a ação que ele vai realizar? Não sair de casa, intensificar a higiene, orientar os idosos a respeitar o isolamento, tá? Então, porque às vezes os idosos têm essa dificuldade, então é interessante que o jovem mostre, tente explicar, oriente os idosos, tá? Então, aqui eu botei só agente e ações, você vai escolher alguma dessas, lembrando que você tem que colocar de que modo, de que meio isso vai ser feito e fazer um detalhamento também. E quando você for fazer, você tem que retomar a tese que você citou lá na introdução e também finalizar com um desfecho que deixe claro que a sua proposta ela é possível de ser realizada. Ok, gente? Para finalizar, eu trouxe um modelo pronto de introdução. Ai, professora, eu posso usar esse modelo e fazer só os desenvolvimentos? Pode, gente, façam isso, não tem problema nenhum. Se eu já trouxe esse modelo pronto para vocês, agora vocês só fazem os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão e desenvolvam o que eu já trouxe, tá? Vamos ler então. No século XVIII, Adam Smith, então aqui ele já começou a introdução com Adam Smith, conhecido como pai do liberalismo econômico. Por que está entre travessões aqui, professora?
É algo que eu já deveria ter falado para vocês, por exemplo, os travessões vocês podem utilizar também em substituição à vírgula, quando você vai usar um aposto explicativo, uma explicação, tá? No caso aqui você vai dar uma explicação do Adam Smith, que muitas vezes você coloca entre vírgulas mesmo. Tá errado colocar entre vírgulas? Não, tá certíssimo. Mas você quer deixar o seu texto mais bonitinho, mais estruturado, não quer repetir tanto a vírgula, isso daí garante ponto, gente. Então, você vai e pode começar a utilizar. Agora eu vou colocar o aposto entre travessões, ótimo, tá? Vai ficar bonitinho, o corretor vai achar interessante, você pode estar agregando ponto, tá? Então, voltando. Adam Smith, conhecido como o pai do liberalismo econômico, defendia que as atitudes benevolentes iriam de encontro ao progresso da sociedade. E somente a busca pelos interesses individuais faria as nações progredirem, tá? Então, esse é o pensamento que a gente acabou de ver do Adam Smith e ele está aqui colocando o que ele pensava. Agora, ele terminou o primeiro período dele, tá? Que ele contextualizou com esse filósofo. Agora, ele vai o quê? Contradizer, tá? Ele usou aqui um conectivo de oposição para agora trazer para a nossa realidade onde esse pensamento ele não deve ser seguido, ok? Todavia, mais de 200 anos se passaram e o mundo moderno vive uma pandemia que exige a desconstrução do individualismo de Smith. Então, o individualismo que o Smith pregava, que era assim que a sociedade iria progredir, ele deve ser desconstruído, porque ao contrário, hoje a gente deve ser solidário, tá? Para vir combater essa pandemia, tá? Aí ele sob pena de prejuízo ao principal grupo de risco, os idosos. Ponto. Segundo período. Primeiro período, ele falou sobre a ideia de Smith. Segundo período, ele fez a contradição dessa ideia de Smith, ele fez a oposição à adversidade do que acontece hoje em dia. E já trazendo a tese dele, que ele não concorda com essa ideia de Smith, porque dessa forma a gente não tem como combater essa pandemia. E agora, no último período, ele vai fechar a ideia, mas antecipar os argumentos. Ele vai trazer a tese dele de verdade com a antecipação dos argumentos. Com efeito, para estimular a solidariedade intergeracional e proteger a terceira idade, tá? Como você vê, ele retoma as palavras do tema, tá? Interessante você fazer isso na tese. Olha como as palavras-chave ele retomou: solidariedade intergeracional e proteger a terceira idade. Há de se combater não só o individualismo, mas também a omissão do Estado. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele vai falar sobre o individualismo, sobre como nós indivíduos somos individualistas e isso dificulta, tá, o combate a essa pandemia. Aí você pode fazer o segundo parágrafo de desenvolvimento falando nisso e usando um repertório que trate sobre isso, não esqueça, tá? Pode pegar os argumentos que eu coloquei lá, pegar algum repertório que eu coloquei ou outro que você tem. E aí, no segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do seu texto, ele já vai falar sobre a omissão do Estado, que eu citei lá para vocês também. No caso, sempre que falar de omissão de Estado, falha do Estado, você pode falar sobre o John Locke. O John Locke, tá, gente? Que ele fala sobre isso, que quando o Estado ele não combate, nesse caso, não ajuda o idoso, tá? Não oferece um sistema de saúde que ajude o idoso, por exemplo, o Estado ele acaba falhando, tá? Então você pode usar esses dois argumentos ou outros, certo? E por fim você faz a conclusão. Ok, gente? Então eu tô deixando esse tema essa semana, espero que vocês façam. Qualquer dúvida, algo que vocês precisarem, eu tô disponível durante essa manhã toda, tá? E também um outro horário, vocês sabem que podem falar comigo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo, tchau.